Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar, né? Vamos entrar na presença do Espírito Santo de Deus para que ele possa se fazer presença, para que não seja nós, para que não seja eu. Meus irmãos, eu, quando estou no meu momento de devoção, de comunhão com Deus, me vêm vários pensamentos e todos me servem. Só que eu fico tentando uma forma em Deus, com sabedoria, mostrar para o povo de Deus, abrir os olhos do povo. Amém? E eu sou de um ministério anônimo, mas tem chegado às pessoas que têm ouvido de ouvir o verdadeiro evangelho. Eu quero falar em nome daquele que não tem pecado, que é santo. Eu vim em nome de Jesus Cristo. Amém? Peço a presença do Espírito Santo, peço a proteção divina dos seus anjos, porque é uma realidade. Eu não vou entrar em nenhum mérito para não causar uma perca de tempo e para que você receba diretamente o que Deus tem me dado. Porque também está escrito: de graça recebi, de graça vos dou, disse Jesus. Então, meus irmãos, aprenda uma coisa de Deus. A palavra de Deus, ela tem nos ensinado, por todas as gerações, que a fé que nós temos dentro de nós é o poder que Deus colocou dentro de nós. Quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele preocupou em colocar um poder dentro de nós. Porque se Ele nos criou imagem e semelhança e Ele é poderoso, Ele é Deus, então Ele não poderia ter deixado faltar esse item, que é a fé. Igualmente, o poder de Deus é a nossa fé. Ramon, me explica como? Não foi mesmo o Senhor Jesus que disse? Se você disser para uma montanha, vai da esquerda para a direita e não duvidar, isso não seria feito? Quer dizer, Jesus todavia querendo ensinar a nós, que estamos inconscientes desse poder que há dentro de nós, a usá-lo. Não houve um homem de Deus lá que o machado caindo dentro da água, ele fez o machado, que é um instrumento de aço, de ferro, flutuar da água. Então, meus amados, vocês não estão tendo, não estão se alimentando, não estão recebendo o verdadeiro poder do Evangelho. Sim, porque, por efeito, a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você já tem a fé, você precisa do catalisador, você precisa do gatilho. É a palavra de Deus. Mas os ambientes congregacionais de hoje em dia, e já vem há muito tempo lá atrás acontecendo isso, têm usado da sua fé, porque eles têm dentro desse ambiente a palavra de Deus pregada de forma criminosa, pregada de forma estelionatária, pregada de forma para benefício próprio deles, para o seu bel prazer. Você chega a pensar que aquele ambiente proporcionou para você uma transformação de vida. Um resultado que hoje você está buscando, ou está vivendo, ou está perdendo o que você recebeu. Como diz o nosso Senhor amado Jesus Cristo, ele sempre dizia: vai que a sua fé te curou. Vai que a sua fé te salvou. Jesus Cristo, ele sempre dava o mérito da pessoa. E para a pessoa. Ele sempre nos ensinou que a pessoa é a mais bem-aventurada, a beneficiada por ter crido e não duvidado e agido da sua fé, segundo a palavra que ele creu. Mas as religiões hoje em dia têm tomado o mérito seu e engregado no nome da congregação, e com isso eles vêm se afortunando. Há anos se pega o agir manifestado da fé da pessoa e liga a placa da igreja.
ou liga ao líder daquela congregação. E ali se faz renome, coloca imagem na mídia, começa a espalhar pelas línguas dos abajuladores. Ali se forma uma imagem, uma identidade. E é um mundo, meu irmão, e é um mundo criminoso. Mas não vou nessa direção não, porque Deus ele é justo, ele é juiz, ele conhece todas as coisas e vai julgar todas as coisas. Voltando aqui para a linha de raciocínio pelo qual eu quero te abençoar, esses ambientes não tem nada a ver com a fé que você manifesta através da palavra de Deus. O mérito é seu. Se você está frequentando um ambiente, está ouvindo a palavra de Deus e a palavra de Deus está despertando a sua fé, abrindo o seu entendimento e você está começando a viver experiências na sua vida, Jesus disse, foi a sua fé. Isso não tem nada a ver com salvação, isso não tem nada a ver com conhecer a Deus, isso não tem nada a ver com ser amigo de Deus, ter intimidade com Deus, isso é um mundo à parte. As suas conquistas pessoais, os seus anseios que você tem alcançado através de ouvir a palavra de Deus é benefício seu. Agora, se você frequenta um ambiente, um culto onde se busca a presença de Deus, onde se ensina a realidade do pecado, onde prega o verdadeiro evangelho com respeito ao reino da salvação, aí você já está entronizado, você já está investindo em sua alma. Amém? E é muito importante você frequentar um ambiente sério que tem essa preocupação com a sua alma. Não te levando para um unicórnio de fantasia. Não levando você para um circo de Solé dos infernos. Eu estou falando mesmo da religião de crente evangélico dos últimos dias. E falo sem preocupação nenhuma, porque eu tenho buscado a minha salvação, estou preocupado com a minha comunhão com Deus, não tenho tempo para perder para poder tentar explicar às pessoas a realidade disso. Não viu lá o pastor que assassinou a nora? A suposta, talvez tivesse alguma relação íntima com ele? Talvez estivesse extorquindo ele para mais? Porque ele estava com o rabo preso e de repente ele pagava 2 salários mínimos para ela. Ela falou, não, se ele quiser eu vou pedir mais, porque ele está na minha mão, eu tenho provas. Não foi lá e pegou o outro lá e assassinou a jovem? Ainda foi lá no velório da jovem ainda? Entre outros escândalos de pastor que faz aí seus crimes de pedofilia, estupro e venda e tráfico de arma, como lá aquele lá do chapelão lá. A polícia pegou 3 pastores com os carros dele, estava recheado de fuzil. Valdemiro lá, um enxum boiadeiro. Aí você não toca no ungido. Eu, Ramon, em particular, que Deus me livre e me guarde, que o Espírito Santo me dê discernimento e sabedoria para realmente não tocar nos verdadeiros ungidos. Muito ao contrário, interceder por eles. Mas você que é bajulador, você que é um religioso, fanático, kamikaze e suicida, você é cego. Você vai todos os dias nesse ambiente e não consegue perceber. Porque você acha que eles vão colocar o livro da maçonaria lá dentro? Vocês acham que eles vão pegar a Bíblia do cão? É claro que todos eles vão vão levar a Bíblia. É uma forma de persuadir, de tentar mostrar uma certa santidade do ambiente, mas não é a realidade. Jesus Cristo sabe disso. Não está escrito lá no livro de Apocalipse que no final dos dias as pessoas não darão mais crédito ao Evangelho de Cristo? Então, meus amados, orem a Deus. Entra entra numa via de fato em oração com Deus. Que o Espírito Santo venha te revelar a realidade desses ambientes. Para que você não perca a sua salvação. Para que você não seja guiado por líderes de guia de cego. E no mais, meus amados, Jesus ele é maravilhoso. O Espírito Santo é maravilhoso. O Deus Pai é amor. É o mais puro amor. É por isso que eu estou aqui. Para te dizer que Jesus te ama. Que Jesus ama a sua casa, que Jesus ama seu marido, seus filhos. Deus ele conhece a sua aflição, conhece o seu dilema, conhece os seus devaneios, sabe do seu limite, sabe que você está na ponta do abismo. O Senhor sabe que você não tem direção nenhuma no momento, não sabe o que fazer, mas é só clamar o nome de Jesus.
Amém? São esses aí mesmo, que cometem crimes, saindo agora, fechando aqui aspas, são esses que cometem crime, esses líderes, essas pombagiras chamadas de bispo e pastora, eles têm coberto o seu crime com a sua oferta, pagando advogado, seja lá o que for, seja lá o crime que eles estiver cometendo, eles estão pegando dos recursos da congregação, que é para investir no povo, investir na congregação, e às vezes pagando advogado, e pagando outras coisas, enfim, né, para não vir ao escândalo, comprando o silêncio de pessoas. Esse é o falso evangelho de hoje em dia. Mas ainda há verdadeiros remanescentes. Eu tenho orado a Deus para me levar nesses ambientes. Amém? Que Deus não me deixe ficar sem congregar. Pela graça e misericórdia dele, que ele me dê lugar onde eu possa ser amado, onde eu possa poder, um ambiente onde eu possa confessar as minhas dificuldades e ter pessoas para orar por mim, sem preconceito, sem querer defender cargo, título. Amém? Sem querer colocar segurança para ficar me peitando, ficar me vigiando, me esquadrinhando. Porque hoje em dia eles estão com o rabo preso mesmo. Estão envolvidos em politicagem, em facções. São negócios. Religião à parte, negócios. E negócios movem dinheiro, querido. Os empreendimentos que ele faz com a sua oferta, eles têm que manter. Uma vida de alto padrão, bons carros, o gosto dos seus parentes, das suas esposas, coisa cara para os seus filhos. Mas você que tem recebido a palavra de Deus, você não tem tanto privilégio de ter as roupas de grife que eles têm. Você, na verdade, é um auxílio emergencial para eles. Eles apoiam nessa segurança financeira. Porque quanto mais as pessoas chegam no final dos tempos, elas vêm se destruindo emocionalmente, para eles é uma carta de euforia, de garantia. Mas eles não estão entregando o verdadeiro evangelho, do amor, da demoestação. Amém? É duro. Jesus Cristo, ele veio, ele engrossou o caldo. Ele atravessou as tábuas de Moisés, ele jogou tudo para fora da caixa. Pesado. Foi pesado para ele, foi pesado para Paulo, foi pesado para Elias, foi pesado para José, foi pesado para Abraão, foi pesado para Jacó. Foi pesado para todo mundo que entendeu que Jesus ele vem engrossar o caldo, estreitar o caminho. Pesado para nós, que buscamos o reino de Deus, a justiça de Deus, mesmo sendo falhos. Pesado, mas é a escolha, meu amado. É a escolha que nós escolhemos crer nele. Nós escolhemos amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o preço que se tem para pagar. Amém? E o Pix que eu peço para vocês são as suas orações. Que Deus abençoe sua família, que Deus te dê entendimento, discernimento, e que Deus dê às mulheres de Deus sabedoria para ajudar esses homens a chegar e levar suas famílias junto ao reino de Deus. Amém? Se essa administração vai trazer transformação na sua vida, o mérito é seu. O Espírito Santo vai fazer essa obra que ele já tem concretizada na sua vida. Você é o único beneficiário. Agora, se por amor a Deus você resolver com alegria ofertar, fazer uma oferenda para Deus, aí é você, o Espírito Santo, isso é maravilhoso. Sem ninguém ficar te persuadindo, te manipulando. Você de livre, espontâneo coração, grato a Deus, você vai lá e faz a oferta, seja o que for. Tira o melhor do seu tesouro e coloca lá no altar de Deus sem que ninguém fique sabendo. E nisso tem galardão, e nisso tem recompensa. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E continue orando pela minha vida. Porque Jesus Cristo ele me escolheu no meio dos 12, para ser o 13, para ser o 14, para ser o 20, para ser o 1000. Amém? Nós viemos depois dos 12, ele vem aumentando essa multidão de discípulos. Depois dos 12 a coisa extrapolou, está por todo mundo. E nós estamos ajudando nesse ministério de salvação. Que Deus abençoe a todos. Amém.